Olá, como escolher o tipo de muro de arrimo ideal para uma obra? Regularmente chegam para mim e falam: Gilberto, eu tenho um muro que é 4 metros de altura, qual que é o melhor sistema estrutural para uma altura de 4 metros? E isso falta muita informação porque a pessoa não entende qual que é a função de um arrimo, para que serve um arrimo e como que eu posso ter um arrimo otimizado. Primeira questão é, qual que é o tipo de arrimo mais barato que existe? O tipo de arrimo mais barato que existe. Vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Eu tenho um solo alto aqui, certo? E eu tenho 4 metros de altura, ok? E daí eu tenho um solo baixo aqui. Qual que é o método mais barato que existe? O método mais barato é o seguinte, eu marco aqui, ó, 4 metros, tá? Então eu coloco uma estaquinha aqui, eu venho para cá, venho com isso aqui 4 metros também, e daí eu pego isso aqui, ó, puxo uma linha entre as duas aqui, ó, e esse solo aqui, ó, eu jogo para cá. E eu faço um nível inclinado, ok? Ou seja, o solo que estava assim, né, ele vai ficar depois assim, ó, tá? Onde eu faço uma rampa que vai ter 8 metros de largura para 4 metros de altura. Isso aqui vai funcionar tranquilamente e é incrivelmente econômico. Agora você vai me dizer, tá, mas eu não tenho 8 metros de largura para aproveitar isso aqui, tá? Porque esse método aqui eu pego terra de um lado, jogo para o outro e pronto. Eu basicamente, qual que é o método mais econômico? Deixo desmoronar que vai estar pronto, ok? Esse seria o método mais econômico e simples que existe. Agora, o problema é, primeira questão que a gente tem que entender do arrimo é que eu tenho um arrimo, correto? Tenho um arrimo aqui, beleza? 4 metros. A primeira questão que a gente precisa, não é opcional, a gente tem que determinar isso aqui para poder começar a fazer o projeto. É, qual a largura máxima que eu posso ter? Ou seja, quanto de base eu posso ter, quanto que eu posso gastar de largura nesse arrimo. Ok? Ah, eu quero gastar o mínimo possível, só que aqui entra uma questão. A gente vai ter uma curva assim, ó. Tá? Aqui é a espessura do arrimo, aqui é o custo. Ok? Tá? O que vai acontecer é que, se eu tenho uma espessura considerável, o custo é baixo. Uma espessura alta, o custo é baixo. Se tem uma espessura pequena, o custo é alto. Então, eu vou ter uma curva assim, ó, que quanto mais eu quero economizar na espessura, mais eu vou, em troca, gastar no custo. Ok? E agora sim, a gente vai entrar numa questão de qual sistema estrutural mais eficiente. Beleza? Tá? E aqui a gente vai ter algumas questões também. Tá, eu tenho que conter o meu solo, tenho que conter o solo do vizinho, entre outra questão aqui, nesse caso. Beleza? Então, primeira questão é, se eu tenho esse arrimo aqui de 4 metros de altura e eu tenho ainda tipo 4 metros de largura, o que eu poderia fazer? Um sistema tipo seria muito mais simples, seria o quê? Eu faço uma contenção pequena aqui, certo? Quem sabe uma contenção aqui tipo de 1 metro de altura, ok? Uma contençãozinha aqui pode ser de alvenaria e tudo mais, certo? Eu deixo uma base aqui, ó, certo? Faço uma inclinação, tá? E aqui embaixo eu faço outro talude, ok? Ou seja, eu faço uma escadinha, sendo que aqui eu vou trabalhar com 1 de altura para cada 2 de largura. Ok, eu posso quebrar isso aqui em escadinha, dependendo do caso, consigo uma eficiência boa aqui, dependendo do caso pode ser um pouco mais baixo, mas você entendeu a questão, que o que eu vou fazendo escadinhas da estrutura aqui, ó, tá? E daí eu vou reduzindo a altura aos poucos. Qual que é a vantagem disso? Que os muros vão ter uma altura pequena, e a principal questão que a gente tem que entender é o momento fletor gerado pelo empuxo, primeiro, qual que é a força de empuxo que eu vou ter? O empuxo vai ser igual a densidade do solo vezes um fator K vezes uma altura, ok? Isso vai ter o empuxo, então, a força por metro quadrado, tá? E o momento gerado pelo empuxo vai ser o empuxo multiplicado pela altura, só que como ele é uma carga distribuída, a altura ao quadrado, e no caso, por ser carga triangular, sobre 6. Esse 6 não consigo modificar, mas o que importa para a gente é que nessa conta a gente tem h e depois tem h ao quadrado. Ou seja, a gente tem
H ao cubo. O que significa? Significa que se eu tenho um muro de 1 metro de altura, eu vou ter uma força 1. Se eu tenho um muro de 2 metros de altura, eu dobro a altura, mas o momento flutuador, ele multiplica por 8. Ok? Então ele multiplica pelo aumento da altura ao cubo. Ou seja, fazer um muro alto vai aumentar drasticamente os custos. Certo? Tá? Então essa é a primeira questão de fazer escadinha. Ok? Agora você fala, não, mas é um muro, digamos que eu não tenho muita possibilidade. Tem que ser um muro, quem sabe, aqui, ó. Eu tenho um muro lá, os meus 4 metros aqui, ó, mas eu tenho uma largura efetiva para esse muro aqui, no máximo dos máximos aqui, ó, tipo 1 metro. Ok? Tá? Aqui a gente entrar numa questão, beleza. Qual o tipo de solo? Ok? Tá? Porque para dimensionar um muro, eu tenho que saber o tipo de solo, eu tenho que saber também, que eu tinha falado antes, né? A largura disponível, certo? Quanto largura eu posso usar e, entra a questão também, né? A altura do arrimo. Ok? Beleza. Essas informações aqui, ó, são importantes. Por quê? Porque se eu tenho um solo mais coesivo, o empuxo vai ser menor. Entendido? Tá? E agora a gente entrar numa questão. Qual é o princípio que a gente vai usar sempre? O princípio é a regra do vergalhão de ouro. O que é a regra do vergalhão de ouro? Até tem um vídeo meu sobre, mas a questão base é, se eu falasse para você aqui, não, mais barato fazer esse muro de arrimo de ouro. Você fala, com certeza não, porque ouro é muito caro. Pois é, regra do vergalhão de ouro é o seguinte, alguém fala, nossa, o custo do aço aumentou bastante. Quem sabe se tivesse fazer vergalhão usando ferro e a gente fizesse vergalhão usando ouro, será que não ficaria mais barato? E com certeza não ficaria, porque 1 quilo de ferro é mais barato que 1 grama de ouro. Ok? Essa é a regra, que é o quê? Material mais barato possível, ok? Então essa é a regra específica que a gente vai usar. Eu vou tentar trabalhar com o material mais barato possível. Lembra o primeiro método qual que era? Eu não ia fazer só um talude? Sim, pois é. É como se eu tivesse um muro de arrimo com 8 metros de largura e 4 de altura. Ok? E o solo é um arrimo. Por quê? Porque solo é incrivelmente barato. Eu cheguei lá, tem um arrimo, nossa, que incrível, já tenho o solo lá, nem vou precisar pagar por ele. Pois é. Então, a regra que a gente vai usar é, eu vou sempre usar o sistema estrutural mais barato que eu puder. Ok? O material mais barato, desde, claro, eu consigo utilizar ele. Ok? Tá? Então, agora a gente tem a questão. O primeiro sistema que eu vou tentar trabalhar vai ser o quê? Vai ser o próprio solo. Eu consigo fazer só com o solo? Não consigo, ok? Então, vou para o próximo sistema estrutural, que a gente vai ver muitas vezes em contenções de rodovias, onde eu tenho uma largura maior, mas não tanta. Ali, que é o quê? Eu vou usar um muro de gabião. Por que o muro de gabião? Porque o muro de gabião usa pedra. Ok? Então eu faço um muro de gabião, eu vou usar pedra e algumas telas. Mas o crítico é que qual que vai ser meu sistema? Pedra. Eu vou ter que pagar pelo volume do material do arrimo com pedra apenas. Ok? Tá? Não, o gabião ainda assim não foi adequado. Beleza. Posso tentar ou um muro de gravidade de concreto. Ok? Concreto simples. Por quê? Porque eu vou usar o material mais barato. Concreto armado é mais caro que concreto simples. Então eu posso pensar um gabião de gravidade. Entendido? Então só um muro de concreto simples, ou pedra argamassada, coisa do tipo. Pode ser, digamos aqui, pode ser pedra argamassada também. Tá? Beleza. Não foi suficiente ainda. Tá? E entra a questão, o que significa não é suficiente? Significa que eu preciso de uma largura muito grande ainda para fazer meu muro. Entendido? Tá? Então não é que, passou de 4 metros de altura, não dá para fazer um muro de gabião. Não! Passou de 4 metros de altura, se a minha largura não for suficiente e o tipo de solo não permitir, aí eu faço o gabião, ok? Mas se eu tivesse uma largura maior, seria mais eficiente, porque é um material mais barato, ok? Não deu para fazer de concreto simples, por exemplo. Eu posso ir para um muro de blocos, tá? Por que blocos? Porque fazer blocos é mais econômico fazer uma parede de blocos que fazer uma parede de concreto armado, porque não exige formas, ok? Então eu vou para o muro de blocos. Isso aqui pode ser blocos ou pode ser blocos enrijecidos, ok? Vai ter um pouquinho mais gasto de blocos, mas não vai exigir formas para fazer um muro de blocos enrijecido,
Ok? Beleza, não, mas eu tentei fazer também com blocos enrijecidos e ainda assim precisou de um enrijecedor muito grande ou eu preciso de um bloco muito forte que eu não consigo na minha região, beleza. Nesse caso, eu vou para um muro de concreto armado. Por quê? Porque eu tentei um sistema de blocos, não funcionou, eu tentei um sistema de gravidade, não funcionou, eu tentei com solo, não funcionou, agora sim veio para o concreto armado, que vai ter mais resistência que o bloco, mas vai ser mais caro, ok? Quanto mais eu desço aqui, maior o custo, entendido? Tá? E outra questão, não, mas eu fiz concreto armado e ainda assim não funcionou. Tá? É um muro muito pesado e tudo mais, empuxo de solo muito pesado, ainda assim não funcionou. Então, só se nesse caso não funcionou, eu posso pensar em atirantar o muro. Tá? E daí o que eu estou usando? Eu estou usando concreto e eu estou usando aço também sozinho, junto com estacas e tudo mais, para chegar numa resistência suficiente. Ok? Agora, a pergunta é, eu tenho um muro e ele tem 8 metros de altura, eu tenho que fazer atirantado? Não, eu nunca preciso fazer nenhum desses sistemas. Tá? Eu vou escolher os sistemas do mais barato para o mais caro, baseado no quê? No tipo de solo que eu tenho, ok? Na largura disponível e na altura do arrimo. Eu só tenho altura, eu não sei qual é a largura que eu tenho, não sei o tipo de solo. Então, não tem como você escolher o sistema estrutural mais eficiente. Ok? Então, a primeira questão é, você vai ter que descobrir o tipo de solo, você tem que descobrir a largura disponível, quanto de largura pode ter meu muro, e aí você vai escolher o sistema estrutural baseado nisso, em todas essas informações aqui, sempre tentando. Eu consigo fazer só com o solo? Não consigo, ok. Consigo fazer com gabião? Consigo fazer só com gravidade? Consigo fazer só com blocos? Beleza, consegui? Então esse sistema vai ser mais eficiente, ok? Agora a gente entrar numa questão. Eu não cheguei a abordar esse caso aqui, ó, porque eu estou falando de um muro normal. Mas vai ter um caso específico que tem um outro sistema estrutural que pode ser eficiente. Que é o quê? Que eu tenho um muro de arrimo aqui, ó, eu tenho um solo que é assim, ó. Tá? Eu tenho um corte assim. Quando que isso acontece? Geralmente em rodovias. Aqui é o viaduto onde está passando os carros altos, né? Então aqui está, vamos dizer que isso aqui seja um carro, ok? Tá? Vamos fingir que isso aqui é um carro, ok? E aqui também tem carros mais baixos, ok? Como sou engenheiro civil não mecânico, não sei desenhar carro. Mas a questão é, beleza, tá? Daí eu tenho solo aqui, tá? Nesse caso eu posso fazer um muro leve aqui, se eu usar um solo armado. Ok, um solo armado que vai ter mantiotêxtil, que tem meu material base de solo e eu consigo econômico nesse caso. Ok, tem um caso especial que eu estou combinando o material resistente de tração, que são as mantas, com o solo. Entendido? Então esse é um caso específico onde dá para usar solo sem inclinações pesadas, onde eu faço solo armado. Entendido? Essa é a questão crítica. Mas, sabendo isso aqui então, o que você vai fazer é o seguinte, eu quero escolher qual que é o melhor tipo de muro para o meu caso. Você vai fazer o que? Você vai encontrar essas 3 informações, beleza? Ok? Você vai analisar cada sistema e encontrar o primeiro sistema que atende essas especificações, ok? Vai ter sistema, digamos, meio termo? Sim, eu posso ter um muro de gravidade de seção variável, ao invés de ser um muro de gravidade, digamos, eu poderia, ao invés de fazer um muro de gravidade, digamos assim, ó, tá? Geralmente o que eu faço, digamos, fazer um muro de gravidade todo assim, geralmente o que eu vou fazer é um muro de gravidade assim, ó, com mais material na base, que é o ponto crítico. Tá? Isso pode ser feito tranquilamente. Eu posso fazer um muro de concreto também com montante de seção variável, ok? Eu posso aproveitar mais a seção e otimizar mais a estrutura. Mas isso aqui é uma questão mais de otimização depois que eu escolhi o sistema estrutural que atende minhas verificações, ok? Mas então você vai pré-dimensionar um muro, planejar como que vai ser um muro, o material mais barato vai gerar uma estrutura mais barata, desde que o material mais barato atenda às suas necessidades. Entendido? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.